Na parte de segunda-feira, Paulo em algemas. Enquanto Paulo estava na Macedônia, Paulo mencionou ter enfrentado prisões. A primeira prisão registrada aconteceu em Filipos. Depois, ele foi preso por um breve período em Jerusalém, antes de ser transferido para uma prisão em Cesareia. Em outra ocasião, Paulo disse estar entre algemas, Filemão 10 e 13. Durante sua prisão domiciliar em Roma, ele estava acorrentado a um soldado romano de elite. Inácio de Antioquia, líder cristão do início do segundo século depois de Cristo, que também esteve nessa condição de prisão, descreveu os soldados como feras selvagens, que só pioram quando são bem tratadas. Queridos, os filhos de Deus, no passado e no presente, são peregrinos, são perseguidos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo foi perseguido. Perseguiram a mim, disse Jesus, perseguirão a vós também. Abra sua Bíblia agora em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Como Paulo conseguia suportar as provações? Qual era o foco da vida de Paulo? 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 12. Aqui Paulo escreveu: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Você e eu somos vasos de barro, frágeis. Vasos que precisam ser cheios do óleo, do azeite do Espírito Santo, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, as marcas de Jesus, para que também a vida dele, de Jesus, se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Isso é o que Paulo está escrevendo aqui em 2 Coríntios 4, versos 7 a 12. Paulo passou por sofrimentos e perseguições maiores do que qualquer outro dos discípulos de Jesus. Por mais difíceis que fossem as circunstâncias, Paulo sempre conseguia enxergar um lado positivo, e isso lhe dava forças para suportar as pressões. Mesmo enfrentando todos os ataques de Satanás, ele tinha certeza de que Deus não o havia desamparado. Ele entendia que Deus estava no controle das provações, das perseguições. Quais recursos espirituais Paulo tinha para enfrentar as dificuldades? A que poder Paulo recorria para enfrentar as dificuldades? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e os versos 3 a 7. Aqui diz: não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições. Paulo, ele era ministro do Senhor na paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. Paulo encontrava conforto, portanto, na palavra da verdade, a Bíblia, a palavra da verdade. E aqui diz que Paulo encontrava conforto também no Espírito Santo. Meu querido irmão, somos tentados a olhar para as circunstâncias que enfrentamos ou para as fraquezas e fracassos e desanimar. Nesses momentos, precisamos nos lembrar das ferramentas extraordinárias
que Deus nos deu para enfrentar o mal. Uma das mais importantes é a própria Bíblia, a palavra da verdade, pois nela aprendemos com os erros e acertos de outros filhos de Deus. Além disso, o Espírito Santo torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor nosso aqui no mundo. É por meio do Espírito Santo que o coração é purificado. Através dele, o Espírito Santo, o crente se torna participante da natureza divina. E não existe um privilégio maior do que esse, tornar-se participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal e gravar o próprio caráter em sua igreja. Jesus deu para você e para mim o presente, o maior que ele poderia dar. Depois do seu sacrifício na cruz, o maior dom de Deus é o Espírito Santo. E ele deu o Espírito Santo para você e para mim, é o poder divino para vencer. Vencer o quê? Toda tendência hereditária e cultivada para o mal. E então gravar o caráter, a mente de Jesus em você. Aleluia!